Olá, pessoal. Vamos trabalhar na aula de hoje a respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que era conhecido como Lei de Introdução ao Código Civil, mais especificamente chamado de LIC. Observar o histórico, o objeto e aplicação dessa que era conhecido como LIC, agora LINDB, a estrutura dessa lei e a vigência das normas. Vai ser um tópico específico dentro da LINDB que nós vamos abordar nesse vídeo. Tudo bom? Bem, para a gente iniciar essa conversa, importante a gente situar o histórico em que esse tema passa a ser trabalhado, principalmente a partir do que se convencionou trabalhar o direito. A história do que era a LIC, como eu disse para vocês, Lei de Introdução ao Código Civil, ela é muito curiosa, porque ela também tem influência a partir do direito francês. E ela foi criada a partir do direito francês. Então, quando se editou o Código Francês de 1804, que é aquele código com características patrimonialistas e individualistas muito situadas, fruto de uma revolução burguesa, a partir de valores liberais, e que assenta o capitalismo quanto modo de produção na modernidade, a gente vai ver que vai ser esse código que se faz presente, ele vai necessitar de uma lei que compatibilize o sistema jurídico francês, que imagine, era um sistema dentro de uma visão do que seria o jurídico, que não tinha esses valores da Revolução Burguesa, não tinha esses valores liberais, e ele deveria compatibilizar-se com o novo código, que levava esses valores adiante. Então, o sistema francês, ele acabava que se referenciava muito no Estado, no poder público, no Estado, no caso, absolutista, e era necessário compatibilizar com o sistema jurídico o Código francês a partir desses valores liberais, desses valores que se faziam vitoriosos a partir da Revolução Francesa. Seguindo o modelo francês, o direito brasileiro repete a fórmula. Então, aqui se edita o Código Civil 16, muito influenciado pelo francês, e se busca, posteriormente, editar uma lei que compatibilizasse o sistema. Então, visto que havia uma regulamentação do Código Civil de 1916 aqui no Brasil, que também trazia esses caracteres patrimonialistas, individualistas, era necessário compatibilizar com o que era conhecido como um sistema jurídico, mesmo que, obviamente, o sistema jurídico já, de uma forma geral, já trabalhasse a partir dessas ideias, mas num ambiente muito mais conservador ainda. E aí, a partir dessa necessidade, para os grupos políticos da época, se optou por editar um decreto legislativo 4657 de 1942, que está ainda em vigência com algumas modificações, por exemplo, da Lei 12.376 de 2010. Então, é importante situar que a nossa LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, ela vem muito fundamentada nessa história. Se a gente pega o objeto, qual seria o objeto de aplicação da LIC? De que maneira a Lei de Introdução ao Código Civil, ela de fato introduziu ao Código Civil? E se a gente for bem sincero, e ao ler a LIC, a gente vai ver que não introduziu de modo algum. Aí vocês podem perguntar, mas como assim, professor? Uma lei de introdução ao Código Civil não introduziu, então, os estudos do Código? Se a gente observar, pessoal, a LIC, ela não é nem nunca foi uma lei de introdução de fato ao Código Civil. Ele é um código geral sobre normas. Então, o objetivo é formatar a estrutura das normas e não estudar as pessoas, os bens, vamos dizer, conteúdos que giram em torno do direito privado, do direito civil. Desde a sua elaboração até a sua efetiva aplicação, a gente vai ver que vai ser
o objetivo da LIC. Então, vai observar a vigência normativa, a aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei no espaço, a interpretação das normas, a obrigatoriedade das normas. Então, na verdade, o que a gente tem ali é um código geral sobre normas. A LIC, ela vai se aplicar, em regra, pelo menos os livros de direito vão falar que se aplica em qualquer ramo do direito, não só a legislação civil, porque ele é um código normativo, um código sobre qualquer norma jurídica. Se considera algumas exceções, principalmente no campo do direito privado, do direito tributário, porque nesses casos se admite, por exemplo, situações que vão estar previstas na LIC como analogia, como mecanismo de preenchimento de lacuna, ou que é a integração normativa, apenas em bonum partem, que é o quê? Beneficiando uma determinada parte específica. No caso do direito tributário, o contribuinte, no direito penal, o réu. Diante disso, pessoal, uma coisa bem importante de situar é que a Lei 12.376 de 2010, que modificou, em alguma medida, o que a gente conhecia como LIC, ela vai alterar, e ao invés de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, ela vai colocar uma denominação, em 2010, que é a denominação mais adequada a de fato que a lei é, que é uma Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vai mudar o nome, e aí a gente vai passar a chamar o que era LIC de LINDB, seguindo essa sigla. A LINDB, pessoal, ela vem junto ao código, mas ela é autônoma a esse código, ao Código Civil, no caso. Se a gente pega a estrutura da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, então é importante notar que perceba, na verdade, nesse momento, o que os manuais de direito estão tentando fazer é reduzir a noção de direito à norma jurídica. Então, a partir do momento que ele associa simplesmente o direito à norma, ele está, obviamente, dando uma linha ao que seria considerado direito. A gente já observou na crítica jurídica, na crítica ao direito, que, na verdade, o direito ele pode ser visto para além da norma jurídica. Ele pode ser visto desde uma lógica de enxergar o direito nas relações mercantis como sendo fundamental, então a norma é um mero efeito. Para alguns, vão tratar ela como mera aparência, em que essas relações mercantis elas são necessárias para o próprio desenvolvimento do direito, ou até mesmo dentro da leitura de um conteúdo crítico, uma perspectiva onde esse uso do direito ele se dá através de um pluralismo jurídico ou através de determinadas perspectivas hermenêuticas que estão para além da norma. No entanto, o que a gente vai fazer aqui é compreender que está sendo reduzida a noção de direito à norma jurídica, às normas de direito brasileiro, mas isso dentro de um campo jurídico, como a gente já tratou, ou pode ser considerado insuficiente. Dentro da LINDB, pessoal, tendo sido feita já essa ressalva, a estrutura dela a gente vai encontrar alguns temas. Esses temas são a vigência das normas, está no artigo 1º e 2º da LINDB, a obrigatoriedade está no artigo 3º, a integração da norma está no artigo 4º, a interpretação está no artigo 5º, a aplicação da lei no tempo está no artigo 6º, a aplicação da lei no espaço está do artigo 7º ao 19º. As normas posteriores a essa, da própria LINDB, a gente não vai trabalhar por entender que ela vai trazer uma abordagem de conteúdo muito mais próxima a questões relacionadas ao direito administrativo e, enfim, nem tão interessante para ser tratada agora numa disciplina que vai fazer uma abordagem de conteúdos trabalhados no direito a partir da visão do direito privado em si, ou da ementa do direito privado. O primeiro tema, como eu falei, e que vai ser objeto da aula de hoje, é a respeito da vigência das normas. Está no artigo 1º e artigo 2º dessa LINDB. Importante, não se pode esquecer, pessoal, que uma lei ela existe formalmente com a sua promulgação. Todavia, o momento de existência da norma não determina ainda a sua vigência. Então,
A partir do momento que a norma existe, não quer dizer que ela já entrou em vigência. Isso é uma coisa importante de ser ressaltada. Segunda questão importante é que a vigência da lei ela virá posteriormente expressa no próprio texto. Então, imaginem uma lei que foi regularmente promulgada e vai ganhar um tempo que é conhecido como vacatio legis, que é uma expressão em latim que vai significar o quê? Um período para que todas as pessoas tomem conhecimento dessa lei. E vocês vão ver que essa vacatio legis, na verdade, ela vai estabelecer momentos diferentes, então, para a vigência dessa lei. Né? Então, ela não vai ter simplesmente um momento específico. E aí, no nosso direito, historicamente, a vigência das normas ficou submetida ao artigo 1º da LINDB, que vai falar o seguinte, nesse artigo 1º ele já vai apontar salvo disposição contrária, então como já começa com salvo disposição contrária, a gente já vê que cabe exceção. A lei vai começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. E no parágrafo 1º fala que nos estados estrangeiros se inicia 3 meses depois. O que quer dizer esse artigo 1º da LINDB, pessoal? Como que a gente pode fazer a leitura disso? A lei de introdução, ela vai estabelecer a vigência das leis, que será indicada, então, expressamente no próprio texto da lei, em quantos dias que ela vai entrar, né, a sua vigência. Agora, se o texto não indicar, a gente aplica o artigo 1º, que vai ser 45 dias depois de oficialmente publicada no território nacional, ou 3 meses no território estrangeiro, obviamente, quando admitida incidência da lei brasileira. Só que aí, do jeito que ficou escrito na LINDB, fica parecendo que o legislador indicará, se quiser, uma vacatio legis diferente de 45 dias. Entendendo que o texto do artigo 1º da LINDB, ele não era tão claro, tão explícito quanto o artigo 8º. Por que eu estou chamando a atenção desse artigo 8º? Porque esse artigo 8º foi tratado da mesma matéria. Ele veio regulamentar a mesma questão, só que de forma ligeiramente diferente. Ao dizer que a vigência da lei não é uma opção do legislador. Então, o legislador não vai indicar a vigência da lei se ele quiser. A vigência da lei ela deve ser obrigatoriamente indicada, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. No entanto, pessoal, num país com tantas leis, em que praticamente todo mês surgem leis importantes, é necessário que toda lei traga um prazo para que as pessoas, pelo menos a mente, dela tomem conhecimento. E por isso a vacatio legis é importante. E durante a vacatio legis, como eu salientei para vocês, a lei não tem vigência. Então, observe que o artigo 8º dessa Lei Complementar 95 de 98 vai falar, vou ler para vocês o que está escrito. Artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar para razoável prazo para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula, entre aspas, entra em vigor na data de sua publicação, fecha aspas, para leis de pequena repercussão. Então vamos observar um detalhe importante desse texto normativo. A fórmula da cláusula esta lei entra em vigor na data de sua publicação fica restrita às leis de pequena repercussão. Ou seja, se uma lei não é de pequena repercussão, obrigatoriamente ela deve ter vacatio. Se ainda assim ela não tiver vacatio e ela não for de pequena repercussão, vale o artigo 1º que fala no prazo de 45 dias. Certo? Então, por exemplo, a gente tem uma lei, que é a Lei 12.004 de 2009, que ela consolida em sede legislativa o entendimento da súmula 301 do STJ, que fala da recusa de suposto pai de submeter-se a exame de DNA na ação de investigação de paternidade. Faz presumir a prova que se pretendia produzir. Ou seja, se o réu, na investigação de ação de paternidade, se recusa a fazer o DNA, presume-se que ele é o pai. Isso aí
era sumulado, virou lei e ela entrou em vigor na data de sua publicação, porque ela foi considerada uma lei de pequena repercussão. No entanto, uma lei que vem pouquíssimo tempo depois dessa, que é a 12.010 de 2009, que é a nova lei de adoção, é uma lei que ela mexe na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, CPC, Código de Processo Civil, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, Código Penal, ou seja, mexe em todo o sistema jurídico, mais de 100 artigos. Aí eu pergunto para vocês, a lei que mexe em tudo isso, ao mesmo tempo, ela é de pequena repercussão? Obviamente que não. Tem vacatio legis? Sim, nesse caso, o legislador estabeleceu uma vacatio de 90 dias. Perfeito? Uma coisa que vocês podem se perguntar é: e se o legislador entender que uma lei é de pequena repercussão, quando na verdade a lei não for de pequena repercussão? E aí, pessoal, o que acontece? Ele vai ser penalizado de alguma forma? Tem algum problema? Nesse caso, não haverá sanção, porque essa compreensão fica a cargo do próprio legislador, é competência do legislador. Então, ele que delibera se uma lei é ou não de pequena repercussão. Por mais arbitrário que isso possa parecer, mas essa vai ser uma das competências atribuídas ao legislador. O ideal é que, em regra, toda lei tenha que ter um período de vacácio e só possa conter a expressão esta lei entra em vigor na data de sua publicação se ela for de pequena repercussão. Mas, infelizmente, tem se aceitado o entendimento da cabeça dos nossos legisladores. Aí a avaliação se isso é bom ou ruim, eu deixo para vocês fazerem, a partir da qualidade dos nossos legisladores. Uma outra observação importante, pessoal, que o período de vacatio legis, ele deve ser indicado em número de dias. Então, geralmente, a vacatio legis, ela vai ser indicada em número de dias. Acabei de dar um exemplo para vocês, que era o prazo de 90 dias para entrada em vigência da nova lei de adoção. Uma coisa importante quando a gente vai tratar desses prazos é que o prazo no direito civil, no direito material, ele não é o mesmo que o prazo no direito processual. E inúmeras vezes a gente vai precisar trabalhar. Um dos exemplos é quando se trabalha posse. A posse é um negócio importantíssimo com prazo, porque tem posse de ano e dia, tem as ações relacionadas ao esbulho possessório, a turbação do ano e dia, força nova, força velha, que posteriormente pode ser estudada em direitos reais, mas que o artigo 132 do Código Civil, ele estabelece uma forma de contagem de prazo no direito material. E aí ele vai falar, também, salvo disposição legal ou convencional em contrário, vão se computar os prazos excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Então, no parágrafo 1º, se o dia do vencimento cair em feriado, vai se considerar prorrogado até o prazo que é até o seguinte dia útil. Já no parágrafo 2º, ele vai falar que meado, quando a gente fala meado, considera-se qualquer mês o seu 15º dia, mesmo aqueles meses que sejam um pouco maiores, 31, ou menores, né, no caso de fevereiro, em alguns anos, né. No parágrafo 3º, os prazos de meses e anos, eles expiram no dia de igual número da de início ou na imediato, se faltar exata correspondência. Então, ele vai falar de prazos em meses, em anos. E os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Então, a gente vai ver formas diferentes aí, né, para se observar a partir da possibilidade de contagem desse prazo, mas considerando o que o caput fala, né, que é justamente o que ele vai trazer dentro de uma centralidade dessa análise. A exclusão do dia do começo inclui o dia do vencimento, a não ser que esteja contando prazo de mês em mês ou ano em ano. Aí a gente vai explicar o que significa isso. Prazo em dia
como a própria norma fala, ela vai fazer vai computar, vamos dizer assim, de dia a dia. Então, exclui o primeiro, inclui o último. Prazo em mês e ano computa de data a data. E meado do mês é sempre dia 15, não importa quantos dias tem o mês. Então, no direito civil, 30 dias e um mês não são a mesma coisa. Por quê, pessoal? Porque 30 dias são contados dia a dia, excluindo o primeiro, incluindo o último. E o mês contado data a data. Então, se eu falo de 30 dias, iniciado no dia 25 de fevereiro, vai depender de quantos dias tenha fevereiro e com certeza não vai cair no dia 25 de março. Então, é diferente se a gente conta de mês em mês e fala dia 25 de fevereiro, o prazo de um mês vai ser dia 25 de março. Agora, se o prazo for 30 dias, não será dia 25 de março. Importante a gente destacar, então, essa distinção. No entanto, a contagem de prazo da vacácio 10, a gente vai ver que ela dá no mesmo, mas existe uma fórmula diferente, é importante alertar. Aí vocês podem perguntar, professor, mas já aprendemos por aqui. Para quem aprendeu uma fórmula diferente? Porque existe uma norma, uma lei que trata disso. Então, imaginem vocês serem cobrados em algum momento por conta dessa fórmula que está no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, que nós vimos agora há pouco. A contagem de prazo da vacácio, nessa lei, ela se dá de forma diferente, a contagem. Então, o que ela fala no parágrafo 1º? Fala que a contagem de prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vigência far-se-á com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo entrar em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Espera aí. O que isso quer dizer? Confundiu um pouco, né, a cabeça. Vamos tentar entender o que isso quer dizer. Essa norma e esse parágrafo 1º está falando o seguinte: dia, incluindo o primeiro, então ficou diferente agora do artigo 132. Incluindo o último, está diferente ainda. E olha a esquizofrenia final. Mas somente começa a vigorar no dia subsequente ao término do prazo. Resumindo, na prática, é a mesma coisa, porque inclui o primeiro, inclui o último, mas só começa a vigorar no dia subsequente à consumação integral do prazo. Mas você precisa saber que o critério de contagem de prazo de vacácio é diferente nessa norma. Por mais que na prática acabe sendo a mesma coisa. É por isso que todo prazo de vacácio, ele deve ser expresso, pessoal, em número de dias. Mas aí vocês chegam e me perguntam, professor, tá bom, pode ser expresso em número de dias, mas o artigo 2044 do Código Civil é prova irrefutável que o legislador fala uma coisa e fez outra. Por quê? Todo prazo de vacácio deve ser em número de dias. Se no 2043 fala, esse código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Nesse caso, pessoal, a contagem não vai se dar a partir do número de dias. Como a gente falou, observando o 132, se estabelecer o prazo de mês ou ano, como que a gente vai contar isso? A contagem fica submetida a data, de uma data até outra data. Então, o código foi publicado 11 de janeiro de 2002, ele vai entrar em vigor dia 11 de janeiro de 2003. Perfeito? Resumo do que a gente falou até agora. Percebe-se que o artigo 1º da LINDB não foi revogado, mas assumiu um caráter apenas residual, porque nós só vamos utilizar aquele artigo 1º quando indevidamente o legislador deixou de estabelecer um prazo de vacácio. Indevidamente, porque o artigo 8º fala que a lei tem que ter vacácio. Obviamente, desde que não seja uma lei de pequena repercussão que vai entrar em vigor na data da sua publicação. Então, se ela não é de pequena repercussão e o legislador esqueceu de indicar vacácio, aí sim se utiliza o artigo 1º e ela vai entrar em
45 dias depois de oficialmente publicada. Uma observação importante: todas essas regras que eu acabei de dizer não se aplicam aos atos normativos administrativos. O que seriam esses atos normativos administrativos? Seriam decretos, portaria, regulamento, resolução. Elas só se aplicam a atos normativos legislativos. Então, nem a LINDB, nem a Lei Complementar 95 cabem a essas normas administrativas. Uma coisa que a gente vê muito sobre vigência, pessoal, é cair questão relacionada ao tema em concurso público. É aquilo, né? Concurso público, se passar essa reforma administrativa, enfim, vai por água abaixo, pelo que está aparentando, né, no conteúdo que tem sido apresentado ao Congresso Nacional, mas, de toda forma, caso as pessoas venham a fazer concurso, caso exista, né, daqui a alguns anos, eles usam muito, eles trabalham muito esse tema. Então, imagine uma lei em período de vacácio. A lei, ela já existe. Ela apenas não tem vigência. Eles podem perguntar, essa lei, ela pode ser modificada no seu conteúdo? A princípio, não. Por quê? Porque durante o período de vacácio, se a lei já existe, ela só pode ser modificada em sua estrutura por uma lei nova. Agora, se ela for usada para corrigir erros materiais ou inexatidões, não necessariamente precisa de uma lei nova, basta a sua republicação, né, do texto ou do trecho que foi alterado. Daí o prazo de vacácio se reinicia, mas se reinicia o prazo só para aquela parte corrigida. Isso aí caiu muito em concurso quando houve alteração do Código Civil, do 16 para o 2002. Então, o que perguntava nessa época? Se o código que foi, né, que ele passa a existir 11 de janeiro de 2002, mas vai entrar em vigência depois só um ano após sua publicação. Se durante esse período de vacácio legis foram feitas correções em normas, por exemplo, de direito de sucessões, né? Vamos supor que dia 1º de setembro de 2002, então a lei já existia, o código já existia, teve alteração na parte de direito de sucessões, para corrigir determinadas inexatidões materiais ali da norma. Essas normas alteradas, as correções, precisa de nova lei? Era o que perguntava as questões de concurso. Não precisava de nova lei. Basta republicar as alterações dia 1º de setembro de 2003, porque foram as normas corrigidas que terão reinício a vacácio. No entanto, se as normas relativas, por exemplo, a direito de obrigações daquele mesmo código, elas não foram alteradas. E aí, ela vai entrar em vigência junto com as alterações ou ela vai entrar em vigência com aquele prazo anterior do dia 11 de janeiro de 2002? As normas que não foram alteradas, por exemplo, de direito de obrigações relativas, não foram corrigidas, então, elas seguem a vacácio original, que era de 11 de janeiro de 2002 a 11 de janeiro de 2003. Então, importante não confundir isso. Uma lei ela vai ganhar vigência quando ela completa o período de vacácio, iniciada a sua vigência, a lei passa a ter a obrigatoriedade, e aí uma outra pergunta também importante ser feita: até quando essa lei terá vigência? A resposta, a gente vai submeter uma regra geral no direito chamada princípio da continuidade, que é acolhido pelo artigo 2º da LINDB, que fala que, de acordo com esse artigo, uma vez que está em vigor, não se destinando a uma vigência temporária, porque tem leis que são de vigência temporária, a lei perdura até que outra expressa ou tacitamente a revogue. Então, a gente vai ver que a lei, né, ela pode ser uma lei temporária ou ela vai durar enquanto outra lei não a revogue. Essa revogação, a gente pode trabalhar ela pode ser uma revogação total, que é chamada abrogação.
Então, por exemplo, a gente teve uma abrogação recente do Código de Processo Civil. Vai ser revogação total ou uma revogação parcial, conhecida como derrogação. Importante, então, a gente observar esse artigo 2º, né? Ele não se destina, que é o artigo que trata da vigência também, ele vai falar que, não se destinando à vigência temporária, então a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Preferencialmente, como a gente falou, de forma expressa, isso aí o artigo 9º da Lei 95, 98 vai falar, no todo ou em parte, proibido o que eles chamam de desuetudo, não sei o nome, pronunciar isso até hoje, que é a revogação pelos costumes. Isso vai ser proibido de acordo com a legislação brasileira. Perfeito, pessoal? Essas são as questões principais da gente trabalhar sobre a vigência. No entanto, tem um tema importante de salientar, de chamar a atenção desse tema, que é a repristinação. O que é isso, repristinação? Importante destacar que os livros de direito, de uma forma geral, eles não admitirão a repristinação das leis. Essa repristinação, o que ela vai significar? Ela vai ser um fenômeno legislativo no qual a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada pela revogação da norma que a revogou. Ficou confuso, né? Muita revogação no meio. Em termos práticos, isso significa que a revogação da lei revogadora não restabelece efeitos da lei revogada. Tratando em exemplo, para tentar ficar mais claro, se a lei A está em vigor e é revogada pela lei B, se a lei B for revogada pela lei C, não se repristina, não se restaura os efeitos da lei A. Então, a revogação da lei revogadora não restabelece os efeitos da lei revogada. Nesse sentido, o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB vai falar, salvo disposição em contrário, sempre essa ressalva, né? A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. No entanto, pessoal, a gente vai ver que existem exceções previstas pelo direito brasileiro, ele não admite repristinação, mas o início guarda essa salvo disposição em contrário. A gente vai ver que o direito brasileiro ele admite efeitos repristinatórios, sobretudo nos casos de controle de constitucionalidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, importante a gente observar isso, né? No direito de sucessões isso fica muito claro, porque quando a gente trabalha testamento, qual que é o raciocínio que se tem no testamento? Por exemplo, eu faço um testamento hoje. Se eu fizer um testamento daqui a um mês, esse testamento que eu fiz hoje, ele estará revogado. Se eu revogar esse testamento que eu fiz em um mês, não vai ser restaurado o testamento antigo. Então, não vai repristinar, o que seria uma repristinação, desse testamento antigo. Então, só para a gente entender o mecanismo de funcionamento, né, o que o direito, em regra, brasileiro não admite. No entanto, como eu disse, uma observação cabível são os casos de efeitos repristinatórios que acontecem, sobretudo, através de controle de constitucionalidade, que isso aí pode ser observado na Lei 9868 de 99, que é a Lei de Controle de Constitucionalidade. Ela vai estabelecer que, através do controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele realizado pelo STF, é possível que esses efeitos repristinatórios, eles subsistam. Subsistam em que aspecto? Da seguinte forma, pessoal, basta a gente imaginar que a lei revogadora que foi declarada inconstitucional, naturalmente ela é tratada como se nunca tivesse existido. Então, por isso que nesses casos nós temos o efeito repristinatório. Então, há uma continuidade temporal de vigência de uma lei sem nenhuma interrupção real. Certo? Então, vamos ressaltar esses efeitos. Basta imaginar, então, que essa lei revogadora de uma lei anterior, ela foi declarada inconstitucional
pelo STF. Então, ela vai ser tratada como se nunca tivesse existido, e aí vai ter esse efeito repristinatório de uma lei anterior. Não chega a ser uma repristinação propriamente dita, pois não há repristinação decorrente de decisões judiciais. Por isso é mero efeito. No entanto, a regra geral, a gente vai ver, seria uma regra de nulidade absoluta dessa lei inconstitucional. No entanto, por conta dessa possibilidade de modificação, de modulação da eficácia, isso nem sempre ocorrerá. Então, o Supremo resguarda para si o direito de dizer essa lei é inconstitucional, mas ela é inconstitucional daqui para frente. Isso aí é uma modulação de eficácia de inconstitucionalidade. Então, o Supremo ele vai poder considerar essa lei revogada e como se fosse nula, e aí repristinando os efeitos, ou ela vai modular a eficácia da inconstitucionalidade, podendo falar que, a partir da decisão para frente, que a lei anterior voltará a ter vigência, modulando esses efeitos. Então, só haverá efeitos repristinatórios se a declaração de inconstitucionalidade se deu com efeitos retroativos. Beleza, pessoal? Então, eram as principais questões sobre a parte introdutória da LINDB e o tema sobre vigência das normas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Voltamos no momento posterior trabalhar com outros temas. Obrigado, então, pela atenção de vocês. Um abraço a todos e todas.